Eu pensei muito, claro, na minha família, nos meus pais, na minha irmã e tudo mais. Mas assim, a partir do momento que você se aceita, os outros te aceitarem, é só mais uma dificuldade. Quando eu era pequeno, como eu tenho uma irmã mais velha, eu sempre tive o costume de brincar muito com ela. E por ela ser mais velha, tem esse lance do irmão mais velho controlar um pouco mais. Então, automaticamente, a gente brincava mais das coisas que ela gostava. Quando a gente nasce, nos é atribuído um gênero que está ligado ao sexo biológico, né? E aí a gente vai crescendo, a sociedade e esses padrões vão nos colocando, então, o que a gente teria que cumprir perante a sociedade de acordo com esse sexo biológico. Então, eles vão instituindo o gênero. A questão do gênero ela começa a ficar muito complicada, porque não dá para você pensar como uma questão que tem um centro. E a partir desse centro você resolve tudo. Não. É uma luta a cada espaço social. Para mim, pelo menos, aconteceu de forma natural. Quando chegou mais ou menos por volta dos 7 anos, as brincadeiras já começavam a destoar muito. Então, aquela coisa de correr atrás de bola, de trocar figurinha e ficar com os meninos já não me agradava. Me agradava fazer mais coisas para o lado feminino. E depois, com o tempo, foi chegando a idade, foi chegando a adolescência e isso foi se acentuando mais. As pessoas nascem em homem ou mulher. E aí a gente tem o gênero, que é o que a sociedade pensa do que seria feminino e masculino, né? E sociedade, assim, em cada lugar do mundo tem ali algumas coisas que são olhadas como menininhas e menininhos. O que acaba sendo uma ditadura quando, por exemplo, algumas crianças do sexo masculino gostam das bonecas, ou as crianças do sexo feminino curtem andar de skate ou querem jogar bola e os pais ficam super preocupados com o que vai ser desta criança e o que não tem significado nenhum, né? Que a criança pode sim gostar de boneca e, enfim, ser um bom médico quando ele crescer ou até um bom estilista e não mexe em nada isso com a sexualidade. Então, desde pequeno a gente já sente um pouco, né, uma diferença. Aí vai crescendo na época de escola, essas coisas tudo, você vai vendo. Os meninos estão mais afim das meninas, isso que aquilo. E aí até o ponto que quando eu tinha acho que 13 anos, que aí eu comecei a sentir atração mesmo. O homossexual que tenha algum trejeito, se sente um pouco mais afeminado, né, o jeito de se mexer. Se você for conversar com ele, ele não vai te colocar assim, não, eu tenho desejo de ser do sexo feminino. Então você fala para ele, você quer ser mulher? Ele fala, não, eu gosto de homens e também gosto de ser homem. Hoje a sociedade ela ainda vê que o homossexual, seja ele o homem, ele quer ser uma mulher. Ele quer se travestir, ele quer sair de vestido pela rua e a mulher, quando ela é lésbica, ela quer sair vestida com uma bermudona e caracterizando-se realmente com um lado masculino ou feminino. Isso é uma coisa que a gente precisaria que a sociedade entendesse, que a minha opção sexual, até mesmo não é uma opção porque a gente não escolhe, né? Mas a questão mesmo da sexualidade, ela não deve ser encarada com os estereótipos. Ela deve ser encarada como uma coisa que vem de dentro, realmente uma naturalidade. A família não aceita e essa pessoa normalmente tem que mudar não só de identidade, mas de vida. Não pode mais ter acesso aos pais. E isso é muito difícil, muito desamparador. A minha mãe, ela, no início assim, eu contando para ela, a gente estava jantando, tudo sentado, aquela refeição familiar, meu pai não estava em casa. E acabou que eu peguei e falei, vou me assumir. Então eu cheguei nela e falei, ó, mãe, sei que não é o momento, a gente está jantando, estamos na mesa, mas eu queria te contar uma coisa. Ela falou, o quê? Aí foi aí aquela hora que gela, dá aquele frio na barriga. Eu falei, olha, você sabe que seu filho não é hétero, né? Ela olhou e falou, fala claramente. Eu falei, eu sou gay. Aí ela olhou, primeiro o olho encheu de lágrima, aquela coisa toda. Falei, eu não aceito e tal. Mas deu 5 minutos, ela virou e falou, eu te amo de qualquer jeito. A relação em casa foi um pouco difícil. Foi bem difícil. Minha mãe é uma pessoa muito fechada, ela é muito... O padrão dela é homem e mulher. Mas hoje, graças a Deus, ela tá bem
tá bem tranquila, a gente conversa bastante, conversa sobre sexo, conversa sobre namoro, sobre relacionamento, ela me aconselha muito. Mas eu acho que o que eu consegui entender nela, de não aceitar muito bem, eu acho que sempre foi o medo que ela teve. O medo do sofrimento, porque a mãe se preocupa muito com o filho. Então, assim, eu acho que foi mais o medo do sofrimento que eu poderia passar na vida por ser homossexual do que qualquer outra coisa. Na família, a princípio, foi difícil, porque assim, eu pelo menos acredito que uma mãe, ela não quer que o filho sofra. E a gente sabe, querendo ou não, que é um caminho mais difícil de preconceito, que hoje em dia não é tão mais preconceituoso, mas ainda existe o preconceito. E por parte da minha mãe, à primeira vista, foi realmente um baque. Porém, ela conseguiu digerir a situação, elaborou todo o luto que precisava ser elaborado, e a partir de então ela falou para mim, não, eu te amo do jeito que você é. Então, assim, o papel de mãe nessa hora foi muito importante para a minha decisão, porque eu tive o apoio que eu precisava dela e da minha avó, da parte feminina da família. Já o meu pai não teve essa aceitação, que até hoje é assim, a gente vive numa questão de combinados. Eu não te mostro, eu não te faço ver. Em dia normal, tenho uma vida comum, eu sou um garoto comum, jogo bola, vou para academia, vou para trabalhar, coisas que as pessoas nem imaginam. A gente hoje, na sociedade, acaba tendo uma ditadura do que é esperado do papel social do feminino ou masculino. No meu tempo, na minha adolescência, as mulheres dificilmente iam para o trabalho. Aí cuidavam da manutenção da casa e educação dos filhos. Não sou contra as mulheres trabalharem, mas eu acho que a mulher que quando tem filhos, às vezes precisam, se afastar do trabalho para cuidar dos filhos. Hoje se vincula que a mulher, depois de ter entrado no mercado de trabalho, conseguiu uma certa igualdade com relação ao homem. No entanto, essa igualdade é um pouco ilusória, no sentido de que a gente, mesmo no mercado de trabalho, trabalhando 8 horas por dia, por exemplo, ainda temos que cumprir uma dupla e até uma terceira jornada de trabalho em casa. As mulheres avançaram muito justamente no período da guerra e do pós-guerra, porque você tinha os homens voltados para os esforços de guerra, então abriu um espaço dentro do mercado de trabalho, elas foram ocupando e de certa forma se mantiveram. Não estou dizendo que nós estamos vivendo o melhor dos mundos, não estamos muito longe disso, né? Tanto para a mulher, para os homossexuais, para diversos segmentos aí, para eles chegarem e terem uma cidadania plena ainda é um longo percurso aí para percorrer, né? É importante salientar que sim, os homens são privilegiados dentro de um sistema onde as mulheres são oprimidas, né? Onde as mulheres são duplamente oprimidas, exploradas. Então, não consigo enxergar de forma alguma que a gente tenha alguma equiparidade com os homens. É um sofrimento você pensar que você olha se olha no espelho e não quer estar naquele corpo. Você não se enxerga com aquele sexo que você nasceu. Então, é um sofrimento. Enquanto você não encontra o lugar onde você acha que não, isso é minha identidade, você vai sofrer. Toda a fase de aceitação, ela é uma demora e o medo da sociedade não aprovar ainda existir, assim, procura uma ajuda, um amigo, até mesmo um psicólogo, porque você precisa se aceitar. A primeira fase para a gente poder ser feliz na vida é a aceitação. O gay não é só baderna na rua, não é só um movimento numa avenida uma vez no ano para fazer sexo, para fazer bagunça. Lógico que isso tem. Tem em todo lugar. Tem no mundo heterossexual, tem na balada GLS, tem na balada heterossexual, tem em tudo quanto é lugar. Já passei sim, como todo gay, tá numa festa, em algum lugar, um hétero achar ruim com você, se incomodar. Vim, ai, sai daqui, viadinho, essas coisas. Mas são coisas que a gente passa por cima, né? A drag e a transformista pode sofrer menos por só estar na boate, se arrumar, tudo, não sair para dar cara a tapa todo dia. Para usar o termo correto, as travestis saem todo dia para dar cara a tapa, estão ali na rua, recebem muitos olhares, às vezes tá uma família, uma travesti passa, eles vão olhar e vão comentar. Então a travesti hoje em dia sofre muito mais preconceito, isso eu tenho certeza. Eu acredito que hoje muita coisa mudou. Muita. Assim, a evolução homossexual, ela veio de muitas... lá de trás, de muito movimento, de muita coisa, de muita libertação. Então hoje eu acho que, como a coisa está ganhando uma proporção muito grande,
a gente acaba tendo menos medo. E com menos medo a gente se liberta mais, a gente está mais à frente. A gente busca entender o nosso eu, né? A gente nem consegue classificar dentro da medicina se um transexual é homo ou hétero, né? Porque assim, a gente vai falar em relação ao qual sexo? Ao sexo que ele nasceu ou ao sexo que ele se sente? Você entende? Então isso a gente não classifica. Dentro da medicina, você não fala assim, esse transexual é homossexual ou este transexual é heterossexual, porque eu vou usar qual sexo dele? Então a gente não usa, a gente escuta quais são as orientações dele, né? E só, não tem como definir. A essência mesmo, né? O sentimento, acho que a gente quando fala de gay, as pessoas esquecem um pouco do sentimento, das coisas mesmo que eu acho que, das coisas boas que eu acho que podem mover o mundo, não só coisas ruins. Hoje na vida a gente precisa sentir-se bem. Porque se a gente não se sente bem, desculpa, a vida não é válida. Hoje eu tenho uma pessoa comigo que me acompanha, que me faz crescer, que me faz feliz. Eu consegui mostrar isso para ela, foi uma quebra de uma barreira. Então isso foi muito importante. Eu consegui mostrar para ela que a homossexualidade não é sexo, não é sem vergonhice, não é só safadeza que nem muita gente acha, mas sim a essência de gostar, de amor, de carinho, de cuidado. Como muito casal heterossexual por aí, que sonha em ter uma família e filhos e crescer pessoalmente, crescer de todas as formas.